Estamos aqui de volta agora para citar aos senhores algumas irregularidades e vedações na atividade do gestor público, do gestor de contratos. Irregularidades a evitar nos procedimentos de gestão. Formalização de contratos ou liquidação e pagamento sem a documentação devida ou com certidão vencida. Ora, todos esses documentos que devem ser apresentados já no início para que se formalize os contratos, eles visam, primeiro, a isonomia entre as empresas que participaram da licitação. Então, se essa empresa que foi a ganhadora não apresentar qualquer documentação ou apresentá-la vencida, ela já está burlando o certame licitatório. E aí, logicamente, o gestor ele tem que adotar as providências cabíveis, exigir o documento no prazo e exigir que o documento esteja dentro do prazo de validade, para aí dar prosseguimento ao contrato, à execução do contratual. Perda de prazo para prorrogação contratual. Perda de prazo é o fato, aquele que eu já falei na aula anterior, é justamente o gestor, ele precisa estar acompanhando o contrato. Se ele é gestor de mais de um contrato, ele tem que montar um sistema próprio para que possa ter a ideia de quando há necessidade de iniciar-se todo o processo de prorrogação do contrato. Esse processo é burocrático, exige documentação, então exige que sejam consultados vários setores da administração pública, como o jurídico, assessoria jurídica, como a dotação orçamentária no financeiro e ter a autorização da autoridade competente para que se possa fazer essa prorrogação. Então, tudo isso demanda tempo. Por isso, o gestor ele tem que iniciar, no caso de uma prorrogação contratual, ele tem que saber que ele tem que iniciar isso com, no mínimo, 6 meses de antecedência, para não ser surpreendido por uma falha e não conseguir a prorrogação e ficar com um serviço essencial parado por falta dessa prorrogação. Prestação de serviço sem a devida cobertura contratual. Dificilmente alguma empresa vai se sujeitar a isso, porque ela sabe que se não tiver no contrato, ela não tem como receber. E se ela não tem como receber, qual a vantagem dela executar? Mas, como é possível, o gestor, ele conversa, às vezes convence as empresas, principalmente as empresas que estão trabalhando com a administração pública pela primeira vez e estão acostumados sempre aos contratos junto a empresas particulares que depois registram, acertam e não tem a formalidade de um contrato público. Então isso não deve ocorrer em hipótese alguma, porque nós teremos um problema com a contratada e o gestor terá também um problema dele, tanto na área administrativa como civil e possivelmente penal. Então, atentar para esse detalhe. Prestação de serviço com insuficientes recursos financeiros. Normalmente, quando chega no gestor, já tem a informação da área financeira se existe a dotação orçamentária para a realização daquele serviço. Então, também é outra irregularidade que não é tão ligada ao gestor em si, mas sim à autoridade que autorizou aquela contratação. Mas o gestor ele tem que fazer o seu papel, ele tem que continuar olhando, acompanhando e verificando o que falta, porque ele não pode permitir e ele tem que assessorar bem a sua chefia, assessorar bem a autoridade competente no caso do contrato, para que não ocorra esse erro imperdoável, porque existe toda uma legislação que obriga nós termos uma dotação orçamentária para poder contratar. A lei de responsabilidade fiscal é apenas uma delas, mas existem outras. Prorrogação contratual e o acréscimo ou supressão do objeto sem a devida formalização de aditivos. É uma irregularidade que não existe, não está previsto toda aquilo que nós já batemos nas aulas anteriores. Tudo ligado a contrato
tem que estar formalizado. Tem que estar formalizado, tem que estar juntado ao processo do contrato. Então, todo documento, a partir do início do contrato, é anexado, juntado ao contrato, numa pasta, e vai se juntando todos os documentos detalhadamente para ter um histórico do contrato e poder ser fiscalizado e auditado. Normalmente, os fiscais do Tribunal de Contas, quando eles procuram o gestor para fiscalizar o contrato, eles vão ver documento por documento. E caso não haja esse documento que formalize a prorrogação contratual, que formalize o aditamento ao contrato ou qualquer outra providência, com certeza você será cobrado por isso. E, se não houver uma justificativa, o Tribunal de Contas irá cobrar da administração pública, da autoridade competente, e isso vai chegar até ao gestor compartilhando parte da responsabilidade nesse sentido. Caução sem o valor devido, não renovada em caso de prorrogação do contrato ou não complementada em caso de acréscimo do quantitativo do objeto. Então, isso, logicamente, que se existe uma mudança no valor do contrato, se existe uma prorrogação, tudo isso está vinculado. A caução tem que estar vinculada a tudo que está acontecendo no contrato. Então, não podemos ter uma caução com valor X e daqui a pouco o contrato mudou de X para Y o seu valor e a caução ficou o mesmo valor. Nós temos que acompanhar tudo isso, senão a caução perde a eficiência dela. O que o gestor do contrato não pode fazer é vedado ao gestor do contrato. Exercer poder de mando sobre os empregados da contratada, reportando somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. Então, isso nós já falamos, é mais um reforço. Não existe ligação entre o funcionário público e o funcionário da empresa contratada. A ligação é sempre através do preposto. O preposto, a figura do preposto já é criado junto à empresa contratada com essa função, para que evite-se vínculo empregatício, evite que o fiscal ou o gestor fique dando ordens totalmente sem controle num efetivo que não pertence à administração pública e outros problemas mais graves. Mas o principal é usar o preposto como esse elo de ligação, para evitar problemas futuros. Promover acertos verbais com o contratado. Em contratos da Justiça Eleitoral, o que é proibido a todos os servidores e autoridades. Nós não podemos fazer acertos verbais. Não existe isso. O contrato é um instrumento formal. Então, nós precisamos que tudo esteja formalizado. Então, já não existe... A figura do contrato informal é só no caso previsto na lei, que são os adiantamentos. Então, já tem um limite de valor previsto e você recebeu, pagou e eliminou, já encerrou o procedimento. É a única situação que não existe um contrato formal, ok? É vedado a qualquer servidor ou dirigente exercer poder de mando sobre os empregados da contratada, reportando somente ao gestor do contrato. Interferir nos trabalhos do gestor do contrato, exercendo pressão direta ou indireta para que pratique ato contra expressa disposição da lei ou preceito ético ou seja omisso em relação ao dever funcional. Manter contato com o contratado visando obter benefício ou vantagem direta ou indireta, inclusive para terceiros. Indicar pessoal para ser admitido pela contratada, ainda que seja para prestar serviço em outro contrato ou outra empresa do mesmo grupo. A gente percebe que todas essas irregularidades relacionadas aqui, elas acabam se caracterizando como crime. Crime de corrupção, pedir para você ou para terceiros vantagem devida, pedir um emprego para alguém da família ou coisa parecida. Isso não se cabe, já está previsto naquilo que nós vimos antes, a responsabilidade administrativa, fiscal, civil e penal. E o funcionário se enquadra nessa situação.
encerramos aqui e voltamos depois com os exercícios de fixação. Obrigado.